Saudações, pessoal, tudo bem por aí? Espero que sim. Estamos aqui para poder corrigir a prova do ENAM 2. Vou fazer um vídeo aqui comentando cada um dos itens, lendo cada um dos itens, apontando problemas em redações que são assim escorregadias, questões que a primeira questão que nós vamos resolver, por exemplo, eu acho que é problemática, não tem uma resposta certa, certeira, e questões boas que pegaram, por exemplo, o professor Miguel Reale e transcreveram, simplesmente transcreveram a ideia de um livro que é clássico. É assim que eu acho que tem que ser feita uma questão de formação humanística e não uma questão que tenha dupla interpretação. É possível você fazer uma prova de filosofia que não tenha essa dupla interpretação, mas faz parte do jogo, a gente tem que submeter essas coisas. Então nós vamos falar sobre sociologia do direito, vamos falar sobre hermenêutica, interpretação do direito, vamos falar sobre fontes do direito, é a questão do professor Miguel Reale, vamos falar sobre resolução do CNJ, não tem jeito, a gente vai ter que ler essas resoluções, né? E acho que essa questão a gente conseguia resolver mesmo sem ter lido a resolução. Vamos falar de direito da discriminação, estatuto da pessoa com deficiência e, por fim, falar sobre jurisprudência, né? O papel da jurisprudência no novo Código de Processo Civil, a ideia de integridade, estabilidade e coerência do sistema. Acho que a prova 2 ela foi melhor do ponto de vista de formação humanística, tá? Foi melhor do que a prova 1, porque aqui a gente fugiu um pouco daquele decoreba de mudar a palavra na lei. Ninguém merece, né, gente? Formação humanística não serve para esse tipo de coisa. Foi incluída no sistema para poder acabar com isso, e na prova 1 eles simplesmente reproduziram essa lógica de decorar mudar a palavra da lei, mudar uma idade, essas coisas. Eu acho que em formação humanística isso não se faz. Então, desse ponto de vista, a prova 2 foi melhor, mais técnica, mais adequada ao fim que se propõe do que a prova 1. No mais, a gente vai começar a responder a prova a partir de agora. Vamos então à primeira questão aqui para ver. Vou ler para vocês aqui. Bom, para muitos juristas, o objeto do estudo do direito são as relações sociais, as quais elas denominam de relações jurídicas. Vale dizer, quando a sociologia elege como objeto de estudo o fato, a ação, a vida, a interação ou a relação social, esse interesse também é partilhado por outras ciências, inclusive pela ciência jurídica. Sim, essa é uma visão exterior do direito, como se costuma falar da sociologia, da filosofia do direito, da ciência política quando estudou o direito. É basicamente isso que eles tratam. Há, portanto, muitos pontos de contato entre sociologia e direito, fato que ressalta o aspecto interdisciplinar dessas duas áreas do conhecimento e justifica, nos seus estudos, o interesse de uma área pela outra. Ok. Sobre a interação entre a sociologia e o direito, assinale a alternativa correta. Letra A. A aproximação entre a sociologia e o direito traz a lume duas possibilidades de se proceder à investigação de um problema jurídico. O enfoque dogmático, essa é a palavra mágica para a gente poder responder essa questão, dogmático, que visa ampliar as dimensões do fenômeno jurídico, problematizando as próprias normas, e o enfoque zetético, que considera que a solução já estaria previamente dada ou pressuposta pelo sistema de normas. Vamos conversar aqui um pouco sobre essas duas palavrinhas aí, zetético e dogmático. Trouxe aqui o livro do professor Tércio Sampaio, que explica para a gente isso, Introdução ao Estudo do Direito. Ele vai dizer, a dogmática cumpre uma função informativa, combinada com uma função diretiva ao acentuar o aspecto resposta de uma investigação. Resposta significa dizer, já investiguei tudo e tenho a resposta certa aqui. A zetética cumpre uma função informativo-especulativa, ao acentuar o aspecto pergunta de uma investigação, mantendo dessa maneira abertos à dúvida, as premissas e os princípios que ensejam respostas. Portanto, a questão aqui, o que torna a questão falsa, é exatamente a inversão. Ele diz que a dogmática é a problematização e a zetética é a solução dada, e é exatamente o contrário, tá? Então, é só inverter as palavras que a letra A ficaria verdadeira. Letra B. O controle social, considerado como mecanismo de submissão dos indivíduos a determinados padrões sociais estabelecidos, e é isso mesmo, esse é o conceito de controle social,
pode ser classificado como formal, de novo, ele vai mudar as palavras aqui, formal, que é aquele que decorre de usos, costumes, tradições, opinião pública, e o informal, que é o controle social que decorre das leis. Pronto. A professora Ana Lúcia Sabadell, no livro dela de Sociologia, ela escreve sobre isso. Mas eu vou poupá-los da leitura, mas basicamente isso aqui é uma questão que era passível de resposta, mesmo sem muita problemática, né? Letra C. Uma das condições sociais que caracterizam a orientação da sociologia jurídica para as dimensões normativistas do direito ao longo da primeira metade do século XX foram as denominadas lutas sociais, instrumento utilizado por determinados grupos para demandar novos direitos sociais que colocaram em pauta a ideia de igualdade material. Vou cansá-los um pouco aqui com o livro do professor Boaventura de Souza Santos, Pela Mão de Alice, que foi basicamente ele que tiraram esse trecho da prova do livro dele. Ele vai tratar das condições teóricas e condições sociais que modificam a administração da justiça. E aí ele vai dizer, cabe agora referir brevemente as condições sociais que, juntamente com as condições teóricas, possibilitaram a orientação do interesse sociológico para as dimensões processuais, institucionais e organizacionais do direito. E aí ele vai dizer, a primeira delas são as lutas, que é o que diz a questão, as lutas sociais protagonizadas por grupos sociais até então em tradição histórica de ação coletiva de confrontação. E ele exemplifica os negros, os estudantes, amplos setores da burguesia e etc. E aí ele vai dizer, foi nesse contexto que as desigualdades sociais foram sendo recodificadas do imaginário social e político e passaram a constituir uma ameaça à legitimidade dos regimes políticos assentes na igualdade de direitos. E a expressão mais genial desse texto, ele diz assim, a igualdade dos cidadãos perante a lei passou a ser confrontada com a desigualdade da lei perante os cidadãos. Basicamente é isso que trata aqui essa afirmativa. As lutas sociais, elas foram usadas pelos grupos para poder demandar novos direitos que colocaram em pauta a ideia de igualdade material. Portanto, eu indico como gabarito a mais certa, a letra C. O sociólogo alemão Max Weber desenvolveu a ideia de que a sociedade deveria ter vista através de fatos sociais. Sempre, eu falo isso em sala de aula, sempre que você ler essa expressão aqui, você vai atrelar essa expressão aqui a um sujeito chamado Émile Durkheim. Os quais exercem um poder de correção externa, criando nas pessoas uma espécie de consciência coletiva. Essa também é uma outra expressão que é clássica de Durkheim. Portanto, essa letra D aí, ele se refere a um sujeito chamado Max Weber, quando, na verdade, deveria se referir a um sujeito chamado Émile Durkheim. Então, essa afirmativa ela é falsa, ela confunde o autor. O que torna ela verdadeira é só se você tirar essa palavra aqui, o autor Max Weber, e escrever Émile Durkheim. E a letra E é um problema. A letra E é um problema, porque se você ler a letra E, você não vai encontrar nenhum erro aqui. A sociologia aplicada ao direito permite compreender com maior amplitude a função das normas jurídicas e sua função reguladora das relações sociais. Verdadeiríssimo. É isso mesmo. A sociologia, ela passa a estudar o direito por fora. Então, a gente passa a estudar as punições, quem é que sofre punição maior, se tem a ver com cor da pele, se tem a ver com a ideologia do juiz. Então, basicamente, essa visão zetética, essa visão externa do direito por intermédio da sociologia, autoriza a gente a estudar esse tipo de coisa. Tendo a coerção como instrumento que busca manter os indivíduos submetidos a determinada ordem, sob pena de sofrerem a intermediação dos aparelhos judiciários. Não tem erro nessa afirmativa. Portanto, vamos esperar o gabarito, provavelmente vai sair o gabarito amanhã, mas eu não consigo encontrar, eu estou na dúvida em relação ao gabarito oficial aqui dessa primeira questão. Tá bom? Pronto. Vamos à próxima, então. A interpretação jurídica consiste na atividade de revelar ou atribuir sentido a textos
deixa eu achar aqui no meu papel, a textos ou outros elementos normativos. Notadamente, estou folheando aqui, pronto, achei. Eu estou lendo no meu papel aqui. A interpretação jurídica consiste na atividade de revelar ou atribuir sentido a textos ou outros elementos normativos. Deixa eu voltar aqui para elementos normativos. Trata-se de prática eminentemente intelectual, que demanda abordagens e perspectivas diversificadas, utilizando-se também de princípios como da razoabilidade e proporcionalidade. Deixa eu só aproveitar esse momento, porque quando esse sujeito aqui, chamado Robert Alexy, ele vai se referir à proporcionalidade, ele deixa muito claro que proporcionalidade não é princípio. Tá? A proporcionalidade é uma norma, é uma regra que ajuda a gente a compreender ou como usar dois princípios, dois direitos fundamentais conflitantes. Eu estava procurando aqui a citação para ler, mas não vou encontrar não. Mas para Robert Alexy, proporcionalidade não é princípio. Tá bom? Mas vamos lá. A interpretação jurídica é eminentemente prática e momento final do processo decisório, na medida em que permite escolher os fatos relevantes na aplicação do direito. Na aplicação do direito, o juiz é o próprio intérprete e construtor, a quem cabe transformar a realidade fática em norma aplicável ao caso concreto. Isso mesmo. Você cria uma norma abstrata e estipula uma norma para aquele caso concreto, a lei do caso concreto. Quando se aplica uma norma jurídica, ela se transforma em norma individual. Pronto. Com base na norma, com base no tema, assinar a afirmativa correta. Vamos lá. Ao vincular-se, deixa eu passar para cá por slide. Ao vincular-se à lógica do razoável, o método tópico problemático confere ao julgador o papel de construir, por meio de sua interpretação concreta, a melhor solução para o problema, visando a realização da justiça no caso concreto. O professor Miguel Reale, ele fala um pouco desse método tópico aí, e ele faz essa comparação. Vou ler para vocês aqui, ó. É uma conclusão. Tá? O do direito romano é um dos exemplos históricos invocados por Fieveg, eu vou escrever aqui para vocês. Fieveg a favor de sua tese sobre o caráter tópico, isto é, problemático. Então, método tópico problemático, numa linha de dialética do razoável. Ele próprio faz essa comparação da ciência do direito. E o que é a lógica do razoável? A lógica do razoável ela é tratada por um outro autor chamado Luiz Recasens-Sitges. E ele vai dizer que a lógica do razoável é você pega uma norma abstrata genérica e, às vezes, usar essa norma abstrata genérica para determinados casos pode gerar uma solução irritante, uma solução injusta. Então, o ideal é você ajustar essa norma genérica para uma razoabilidade do caso concreto. Então, esse método tópico e o método da interpretação da lógica do razoável, ambos se comunicam. Porque você tem uma ideia de superação do formalismo, você tem uma ênfase no caso concreto, você tem um raciocínio prático para poder, e não, você abandona um pouco um método, um raciocínio puramente teórico, um raciocínio puramente abstrato. Você leva em consideração valores, você leva em consideração princípios para poder julgar no caso concreto. Portanto, a questão ela trata dessa comunicação entre o método tópico problemático e a lógica do razoável. Portanto, eu indico como gabarito essa aqui, a letra A. Vamos lá. Nos países de tradição da common law, tem-se a ideia de que o direito é estruturado a partir da norma. Não, né? No sistema da common law, no sistema anglo-saxão, o direito ele é estruturado a partir da decisão judicial, né? A ideia dos precedentes. O que reafirma, deixa eu só colocar aqui essa cor aqui, o que reafirma a ideia de uma separação clara entre o papel relevante do legislador e a função interpretativa do juiz. Não, na verdade é o contrário. No sistema anglo-saxão, você, na verdade, confunde um pouco a função legislativa
com a função do magistrado, porque existe o judgment law. Então não existe uma separação clara, nítida, entre o legislador e a interpretativa do juízo. Tá? Então, falsa, letra B. Letra C. O uso de conceitos jurídicos indeterminados pelo legislador, fenômeno cada vez mais recente, desloca parte da função normativa para o campo do intérprete. Verdadeiríssimo, é isso mesmo. Você tem uma nova hermenêutica da interpretação, o que acaba equiparando o poder de valoração concreta desses conceitos, conferido ao juiz, à atuação predominantemente técnica. Não, é lógico que tem uma técnica de interpretação, você tem a técnica da ponderação, você tem várias técnicas, mas o que eu acho que a questão queria dizer é que você reduz a cognição do juiz ou a possibilidade interpretativa do juiz, e na verdade é o contrário. Agora, a gente não pode imaginar que esse poder gera discricionariedade. Tem muito questionamento em relação à possibilidade de você considerar o poder do juiz como algo discricionário. Tá? Muitos filósofos questionam isso. Um deles é o Lênio Streck, no Brasil. Né? Vamos lá, letra D. A técnica da ponderação, deixa eu ler aqui no meu papel. A técnica da ponderação, inicialmente utilizada como recurso excepcional, isto é, reservada apenas aos hard cases, tem aplicação presente no direito brasileiro, suspendendo, vez ou outra, a técnica da subsunção em favor do raciocínio silogístico. Bom, vários problemas aqui, porque a ponderação, e aqui ele fala de técnica, né? A ponderação, ela não suspende a técnica da subsunção. Quando existe uma norma, uma regra que é aplicável ao caso concreto, inclusive o tribunal, os órgãos colegiados não podem nem deixar de usar essa regra. Se tiver que deixar, tem que declarar inconstitucional. Então, o fato de haver a ponderação não apaga ou anula ou suspende a subsunção. E a suspensão da subsunção, ele está dizendo assim, ele conclui, em favor do raciocínio silogístico. É como se ele estivesse sendo contraditório. O silogístico, o raciocínio silogístico, é aquele que da matemática, do se e então. É quase que um algoritmo julgando os casos concretos. E, na verdade, os conceitos jurídicos indeterminados, eles fogem dessa lógica silogística. Então, a letra D também é falsa. Letra E. A fixação de regras e princípios de hermenêutica é atribuição prevalente da doutrina. Questionável, né? Em alguma medida, da jurisprudência, mesmo que não há, no direito brasileiro, norma positivada a respeito do tema. Não. Existem normas no direito brasileiro que tratam de regras de interpretação. Vocês se lembram, por exemplo, que na Lindby, aquela modificação da Lindby, salvo engano, em 2018, nós botamos um limite. O legislador tentou colocar um limite a uma interpretação muito ampla do juiz. Então, aqueles artigos 21, 20, 21, 22 por ali, eles disciplinam um pouco a hermenêutica judicial. A Lindby trata de interpretação. O CPC também trata de interpretação. Lá no 489, parágrafo 2º, ele fala de como o juiz vai ponderar duas normas importantes. Então, a letra E é falsa, eu indico como gabarito, portanto, a letra A. Próxima. Deixa eu pegar meu papel aqui. Eu prefiro ler no papel. A lógica... Cadê? O direito... das fontes. Muito bem, eu vou achar aqui as fontes. Aqui. O texto a seguir aborda o problema das fontes do direito por meio da história e traz luzes sobre o fenômeno jurídico em suas fases iniciais. Aí transcreve um trecho do Miguel Reale, e aí uma questão aqui que é interessante. Eu sei que ler esses enunciados grandes é cansativo, etc., mas algumas vezes o próprio enunciado responde um item lá da questão. Eu vou mostrar isso para vocês a partir de agora. A respeito das fontes do direito, assinale a afirmativa correta. Basicamente, a questão exige que a gente saiba um pouco do insuperável, né, do mestre Miguel Reale, no livro Lições Preliminares do Direito. E aí, o professor Miguel Reale fala assim, preliminarmente, é necessário advertir que a antiga distinção entre fonte formal e fonte material do direito
tem sido fonte de grandes equívocos nos domínios da ciência jurídica, tornando indispensável empregarmos o termo fonte do direito para indicar apenas os processos de produção de normas jurídicas. Vamos ler aqui uma questão, eu quero ler mais outros trechos aqui com vocês. Fontes formais do direito, deixa eu lavar o livro. Fontes formais do direito são entendidas como resultado de uma pesquisa de natureza filosófica que faz consistir nos motivos lógicos e éticos do fenômeno jurídico e consistem nas transformações das regras do direito. Eu vou ler o próprio Miguel Reale aqui. Ele diz assim, como se vê, o que se costuma indicar como expressão, com a expressão fonte material, não é outra coisa senão o estudo filosófico ou sociológico dos motivos éticos ou os fatos econômicos e etc. Portanto, isso aqui, que ele está chamando de fonte formal, é, na verdade, a fonte material, como o professor Miguel Reale acabou de falar aqui no nosso ouvido. Letra A é falsa. Letra B. Os órgãos formadores de jurisdição surgiram desde os primórdios da experiência jurídica, sendo responsáveis pela resolução e aplicação das normas e costumes catalogados nos cursos de história. Aqui, essa é a questão que é respondida pelo enunciado da questão. Vamos lá. O próprio enunciado fala assim, o direito foi, em primeiro lugar, um fato social, misturado, e que não tinha uma linha divisória clara entre normas jurídicas e outras normas. E só depois, só mais tarde, quando da nebulosa do jus surge uma estrutura normativa e regra jurídica que se aparta das outras formas de conduta social. Portanto, não são desde os primórdios da experiência jurídica que os órgãos formadores de jurisdição surgiram. Tá? Então, falsa letra B. Letra C. O costume jurídico existe quando se apresentam dois elementos fundamentais: a repetição do comportamento de maneira habitual, que é o fator objetivo, e a convicção dos cidadãos quanto à necessidade de obedecer a tal prática, no interesse social, que é o fato subjetivo. Eu indico como gabarito essa afirmação aqui. Vou ler para vocês um trecho do livro do professor Miguel Reale. Ele diz assim, dissemos que a lei tem sempre uma origem determinada, ligada a um órgão prefixado, enquanto que o costume surge de forma indeterminada e, até certo ponto, imprevisível. Torna-se costume jurídico, porém, tão somente quando confluem dois elementos fundamentais. E são esses que são mencionados pela questão aqui. Que elementos são esses? Um é a repetição habitual de um comportamento durante certo período de tempo. O outro é a consciência social da obrigatoriedade desse comportamento. O primeiro desses elementos é o dito objetivo, por quanto diz respeito à repetição de um comportamento de maneira habitual. O segundo elemento é chamado subjetivo. Portanto, é assim que a gente faz uma questão de formação humanística. A gente muda as palavras, essas coisas, mas é mais seguro do que essa questão de sociologia que eu acho que ficou sem pé nem cabeça aqui essa questão, tá? Mas essa é uma questão boa. Letra D. O direito derivado, essa expressão aqui, gente, eu procurei, rodei o livro e não encontrei hora em que o professor Miguel Reale usa essa expressão direito derivado. Portanto, eu desconheço essa expressão direito derivado. Tem por elemento certo e se localiza de maneira predeterminada, pois, embora não se possa especificar onde e como surge determinado uso ou hábito social, é possível testemunhar o momento de sua conversão em hábito jurídico ou uso jurídico. Não, ele fala exatamente que essa ideia de hábito, ele vai se formando à medida que o tempo vai passando, e é difícil a gente conseguir notar que esse hábito se torna uma norma jurídica. Tá? E letra E. Fontes materiais do direito consistem, eu já vou marcar aqui, fontes materiais do direito. Fontes materiais do direito consistem nos meios ou processos pelos quais as regras jurídicas se positivam com legítima força obrigatória, ou seja, com vigência e eficácia no contexto de uma estrutura normativa. A gente viu que ele diz que isso aí é a fonte, tá? Eu vou ler para vocês o trecho. Por fonte do direito, acompanha na questão, por fonte do direito, designamos os processos ou meios
em virtude dos quais as regras jurídicas se positivam como legítima força obrigatória, isto é, com vigência e eficácia no contexto de uma estrutura normativa. Então, onde está escrito fontes materiais, o professor Miguel Reale diz assim, ó, não vamos confundir, eu vou chamar isso de fontes do direito, e não tão somente as fontes materiais. Próxima questão. Deixa eu me localizar aqui nos meus papéis. Fontes, ok. E aqui. Considerando... essa é da resolução do CNJ. Vamos lá. Considerando as resoluções do CNJ que tratam das inovações tecnológicas na atividade jurisdicional e a política de gestão da inovação no âmbito do Poder Judiciário, trazida pela Resolução 395, assinale a afirmativa correta. Essa questão é uma questão que podia ser respondida, eu acho, né? Talvez seja muita presunção minha, mas podia ser respondida um pouco pela lógica aqui. Vamos lá. Um dos princípios da gestão, uma coisa que você tem que partir do pressuposto, tudo que é feito pelo CNJ como política pública, não é feito para melhorar a vida de quem está dentro do sistema. Não, é feito para melhorar o acesso à justiça, a meta, a visão, o alcance. O objetivo da justiça é prestar uma jurisdição de melhor qualidade, o acesso à justiça. E não serve para poder melhorar o salário do juiz, o salário do servidor ou a qualidade de vida do juiz. Se é para melhorar para o juiz, para que o objetivo, a missão do judiciário seja cumprida. Então vamos partir desse pressuposto aí, tá? Um dos princípios da gestão de inovação do judiciário é a participação, segundo o qual é estimulada a participação dos magistrados. Sim, é estimulado, obviamente, na construção das soluções de inovação do Poder Judiciário, para que as políticas judiciárias sejam pensadas a partir do ponto de vista dos executores dessa estratégia. Não. Se a gente vai criar uma política pública que seja melhor para a sociedade, a gente tem que imaginar que nós temos que pluralizar os debates e as contribuições. E, basicamente, a resolução trata disso em um dos dispositivos dela lá. Então, a letra A, ela é falsa. Ela não tem que ser pensada a partir do ponto de vista do executor. Não. Ela tem que ser pensada a partir do ponto de múltiplos pontos de vista, inclusive da comunidade que está fora do Poder Judiciário. Letra B. Inovação no Poder Judiciário consiste na implementação de ideias que criam uma forma de processo de trabalho ou uma maneira diferente e eficaz de solucionar problemas complexos encontrados no desenvolvimento das atividades que lhes são afetas. É isso, não tem nenhum erro nessa afirmativa, vamos deixá-la aqui como verdinha, como gabarito. Letra C. A gestão de inovação do judiciário deve contrastar com desenvolvimentos de habilidades tradicionais. Não, gente, o fato de você inovar não significa que você vai abandonar, largar o seu conhecimento pretérito. Não, você vai alinhar, você vai atualizar, você não vai abandonar o conhecimento pretérito para poder fazer inovações, tá? Falsa, letra C. Letra D. A transparência na gestão de inovação do judiciário consiste no acesso pleno às informações e aos dados produzidos pelo judiciário. Verdadeiríssimo. E deve ser reforçada, verdadeiríssimo, motivo pelo qual não deve ceder ante as hipóteses de restrição legal, não, e proteção de dados pessoais, claro que não. Processos em segredo de justiça, eles não podem submeter essa publicidade aí, tá? Cadê? E deve ser reforçado, não deve ceder. Isso aqui é o que torna falsa essa afirmação. Letra D é falsa. Letra E. A cultura da inovação consiste na adoção de valores voltados ao desenvolvimento de soluções disruptivas, está escrito na resolução, que tenham por finalidade facilitar a atuação dos integrantes do Poder Judiciário com foco na saúde de magistrados e servidores. Não, o foco não é esse. O foco é a melhor prestação jurisdicional. O foco é o acesso à justiça, o melhor acesso à justiça, e não a saúde dos servidores, tá? E sempre de um jeito assim democrático.
ampliando o debate. Próxima. Muito interessante essa questão aí. Camila, sempre vai cair direito à discriminação, né, gente? Sempre, não tem jeito. A gente precisa estudar essas coisas. Vamos lá. Camila, pessoa com deficiência, isso é importante. Pessoa com deficiência visual. Vamos marcar essa informação aqui. Acaba de completar 7 anos e ingressará no ensino fundamental. Seus pais, ao iniciarem o processo de matrícula em uma instituição privada de ensino, foram informados pela diretoria de que o valor da mensalidade sofreria um acréscimo. Porque, o valor da mensalidade sofreria um acréscimo para melhor cuidar da filha deles. Muito bem. De acordo com a jurisprudência do Supremo, Constituição e a Estatuto da Pessoa com Deficiência, letra A. Como não houve negativa direta de matrícula de Camila, o ato praticado pela escola de aumentar o valor não pode ser considerado discriminatório. Falso. Tem uma exposição expressa na Estatuto da Pessoa com Deficiência que impede o aumento da mensalidade. Inclusive tem mais dispositivos lá. Lá diz, por exemplo, que tem na frota de táxi tem que ter um percentual, que não diz quanto, para levar cadeira de rodas, e não pode haver um aumento da tarifa. Diz que construtoras têm que deixar... Não, o táxi são 10%, a construtora é que não tem o percentual. A construtora tem que prever um sistema de acessibilidade interno em uma unidade, e esse apartamento não pode sofrer acréscimo de valor, então é falsa a letra A. Letra B. Os pais de Camila têm um dever legal de matriculá-la em uma instituição de ensino especializada em pessoas com deficiência. Não. Anota uma ADI aí, ó. ADI 5357. Nessa ADI, eles mencionaram a ideia de que é necessário que haja uma inclusão. Não é possível você criar uma política pública ou estipular regras que excluam as pessoas em razão da deficiência delas. Quando você aumenta a mensalidade, você tira a possibilidade, eventualmente, dessa criança estudar nessa escola. Portanto, a ideia de inclusão no sistema, e não de exclusão, e não de separação, tá bom? Letra C. É permitida às instituições de ensino privado a cobrança de valores adicionais. Falso, né? Eu acabei de falar que o dispositivo expresso na Estatuto da Pessoa com Deficiência impede essa cobrança adicional. Letra D. Camila sofreu discriminação de natureza institucional, pois a prática ocorreu no âmbito de uma instituição privada de forma indireta, mas promovendo a exclusão de uma pessoa com deficiência. Sim, é uma natureza institucional, sim, porque foi uma instituição, não foi uma pessoa que discriminou, foi uma pessoa, mas usando a política da instituição. A gente tem que se diferenciar. Se eu atuo de forma individual, é uma discriminação individual. Mas se eu atuo representando uma política da empresa, é uma discriminação institucional e é indireta. Mesmo quando não há intenção de discriminar, mesmo sugerindo que vai melhorar a vida da pessoa, ainda assim gera a discriminação e, portanto, é um ato ilícito. Letra E. O ato praticado pela diretora da instituição não gera a possibilidade de ajuizamento de ação de obrigação de fazer. Sim, gera sim. E não caracteriza danos morais. Isso é crime, gente. Isso é tipificado. Essa possibilidade de você cobrar um valor maior para matricular a pessoa com deficiência, isso é crime. Então, se é um ato ilícito como crime, obviamente vai gerar a possibilidade de danos morais para essa família aí, para Camila. Muito bem, letra D é o que eu indico como gabarito. E por fim, para a gente encerrar, uma questão, acho que um pouco problemática, assim, mas vamos ver o gabarito amanhã, como é que vai sair esse gabarito. Diz a questão: a estruturação, deixa eu passar para baixo aqui eu posso ficar pequenininho. A estruturação dogmática de um sistema de precedentes obrigatórios é um dos pilares do CPC.
O 926 fala que os tribunais têm que uniformizar e manter a jurisprudência íntegra, estável, íntegra e coerente. O dever de manutenção de um sistema de precedentes exige a observância dos princípios da integridade, coerência e uniformização. 3 palavras mágicas para a gente entender o 926, mencionado aí, ó. Integridade, coerência e uniformização. Portanto, ler o comando, nesse caso, faz diferença para poder compreender a questão. Sobre o tema, analise as afirmativas a seguir. A primeira afirmativa aqui. O dever de uniformização pressupõe que o tribunal não pode ser omisso diante das decisões anteriores que justifiquem sua mudança, sob pena de comprometer a segurança jurídica. É uma redação assim bem duvidosa, demora um tempo. Eu confesso que eu demorei um tempo para poder entender a questão, mas ele diz assim, o dever de uniformização pressupõe que o tribunal não pode ser omisso diante de decisões anteriores que justifiquem a mudança. Que movimento é esse de decisões anteriores que justificam mudança? Aqui existe um princípio filosófico previsto no 926, que é o princípio da integridade. É um princípio Dworkiniano, de Ronald Dworkin. Ele vai dizer basicamente o seguinte: desses 3 valores que estão aqui na questão, quais são os valores? Integridade, coerência e uniformização. Desses 3 valores, o mais importante é o da integridade. Por quê? Você pode estar julgando sempre do mesmo jeito. Você está mantendo a coerência, você está mantendo a estabilidade. Mas pode ser que você esteja julgando de forma errada. Então, dos 3 valores, o melhor é o da integridade, porque o Dworkin criou essa ideia de tese da resposta certa. Quando chega um caso novo no tribunal e não tem precedente nem lei, existe um juiz Hércules que vai ler todos os julgados anteriores e vai dizer a resposta certa é essa. Portanto, pode ser que o tribunal mantenha a coerência, mantenha a estabilidade, mas ele viole a integridade, porque existe um princípio de devido processo substantivo que fundamenta o direito. A ideia do romance em cadeia. Vai escrever um capítulo novo, tem que ler os anteriores. Então, eventualmente, no primeiro momento, você escreve um capítulo novo de um livro de comédia e você escreve um capítulo novo que é de terror. Aí você fala, não, tem que consertar isso. Por quê? Você conserta isso em razão dos capítulos anteriores. Essa é a ideia da questão aqui, quando ela diz justifica-se a mudança e não é possível o tribunal manter omisso diante das decisões anteriores. Só que o nome disso não é o dever de uniformização. Esse é o dever de integridade. Tá? Então, o primeiro item aí eu considero como falso. Segunda afirmativa. A motivação de mudança em precedentes anteriormente estabilizados deve estar justificada adequadamente. Sim, se vai mudar de ideia, se vai fazer o overruling, por exemplo, tem que justificar. Além de terem sua aplicação suspensa até a respectiva segurança jurídica. 927, parágrafo 2º, 3º, ele fala do prospective overruling. Ele vai dizer, nós estamos criando esse sistema de precedentes para poder manter a segurança jurídica. Então, de nada adianta você mudar de ideia, uma autorização que o sistema dá, para o sistema anglo-saxão, é possível criar o overruling, mas o overruling ele tem que ser feito a partir da segurança jurídica. Então, eu posso mudar de ideia e dizer o seguinte, olha, os contratos firmados até o final deste ano, nós estamos no mês de outubro, até dezembro, eles vão se submeter à regra anterior. Mas os contratos firmados a partir do dia 1º de janeiro do ano que vem vão submeter a essa decisão que nós estamos seguindo aqui. Portanto, é possível mudar de ideia? Sim, é possível mudar de ideia. Tem que ter fundamentação? Tem que ter fundamentação. Mas essa mudança ela só pode acontecer depois que a segurança jurídica ficar estabelecida. Tá? Polêmicazinha essa redação aí, mas eu acho que o item 2 ele é verdadeiro. Vou marcá-lo aqui de azul. Item 2, penso ser verdadeiro. Item 3. A coerência e a integridade são pressupostos para que a jurisprudência possa ser universalizada, sendo legitimamente aplicada a outros casos semelhantes. Sim, coerência, estabilidade e integridade para que uma regra criada pelo tribunal
possa ser universalizada, para que ela possa ser utilizada em outros casos, esses princípios todos têm que estar presentes, porque senão você universaliza uma regra inadequada e se torna aquela decisão ilegítima do ponto de vista político. Certo? Espero que vocês tenham se saído bem na prova e eu espero que a gente se encontre agora só em segundas fases, que é o que vocês vão passar a fazer a partir de agora. Tá bom, pessoal? Tchau, tchau. Até a próxima.